Olá pessoal, hoje vamos gravar um vídeo que tem a intenção de fazer uma reflexão sobre a produção de mais valor e a educação matemática crítica. Será que existe alguma relação entre essas duas coisas? A gente tem que a educação matemática crítica defende, uma série de coisas, e uma das coisas que ela argumenta é que a matemática tem o poder de formatar a sociedade. Então, será que a gente consegue estabelecer uma relação disso com a produção de mais valor? A produção de mais valor que vou apresentar aqui brevemente é a que a gente consegue encontrar no capítulo 5 da obra O Capital de Marx. Então eu vou falar brevemente desse capítulo. Eu recomendo fortemente que a pessoa, se você está vendo esse vídeo e não leu esse capítulo, que o leia, porque é muito interessante, tem toda a parte filosófica, sociológica, tem exemplos mais profundos. Aqui eu vou passar um exemplo bem simples para a gente entender um pouco melhor, mas lá tem os exemplos bem trabalhados. Basta sentar, se dedicar, que dá para captar o que aquele capítulo quer mostrar sem tanta dificuldade. Então, recomendo também a leitura do capítulo desse livro. Então, lá ele vai falar do processo de trabalho. Isso aqui é considerações teóricas bem breves que eu vou fazer para a gente se ambientar na discussão. O trabalho é o processo entre o homem e a natureza. Tudo que está à minha volta, à sua volta, que está assistindo esse vídeo, quase tudo, pelo menos, foi passado por mãos humanas. Por exemplo, esse estojo que está aqui na minha mão, isso aqui com certeza em algum momento era a natureza, essa natureza foi modificada e foi transformada pelo homem, pela mão humana, em um estojo. Então, a estante ali atrás de mim, minhas roupas, um armário que está aqui do lado, os livros que tem aqui, tudo isso foi passado por mãos humanas, foi um trabalho entre homem e natureza, onde a natureza se transformou num objeto, um valor de uso para nós. O trabalho consome seus elementos materiais, seu objeto e seu meio. Então, a força de trabalho do homem, ele consome essas coisas para o trabalho se efetivar. O trabalho é uma atividade orientada a um fim, a produção de valor de uso, a apropriação do elemento natural para a satisfação de necessidades humanas. É claro que quando o homem trabalha, ele está trabalhando para produzir um valor de uso, numa fábrica, por exemplo. Então, eu dei o exemplo desse estojo, Esse estojo ele foi confeccionado porque isso aqui tem uma utilidade para alguém. Então, aqui eu guardo meus pincéis, meu apagador, por exemplo, está dentro desse estojo. Então, ele tem um valor de uso para mim, E não adianta o homem trabalhar para algo que não possua um valor de uso. Por exemplo, se na hora de construir esse estojo, chega lá esse material que é tipo um tecido, vamos supor. Em vez de ele costurar e transformar isso num estojo, ele começa a rasgar, ele gasta 1 hora rasgando, ele trabalhou em algo que não existe valor de uso. Então, não foi orientado a um fim que satisfaz uma necessidade humana. Então, o trabalho tem que ser orientado a um fim que satisfaça uma necessidade humana. Ou pelo menos uma, E aí e durante esse processo de trabalho, a gente não sabe em que condições o trabalhador trabalhou. Eu até trouxe essa citação direta do livro que diz o seguinte: assim como o sabor do trigo não nos diz nada sobre quem o plantou, tampouco o processo do trabalho, nos revela sob quais condições ele se realiza, se sob o açoite brutal do feitor de escravos ou sob o olhar ansioso do capitalista. Então eu não sei, a gente olha para um objeto, a gente, de certa forma, a classe trabalhadora é alienada desse objeto, isso é uma discussão para o futuro, mas assim, eu olho para isso e eu não sei como foi o processo de fabricação disso. Se isso aqui foi feito por trabalho, vamos supor, semi-escravo, nos dias de hoje, ou coisa do tipo, ou foi feito por uma empresa que valoriza seus trabalhadores, ou da onde que veio isso aqui? Será que veio de um outro país? Tem várias coisas que não mostram a origem desse produto. Então a gente não sabe o que aconteceu. Por quantas fábricas será que passou esse material? Quantas pessoas trabalharam aqui nesse material? Eu não sei dizer. A gente não sabe. E ali ele vai falar sobre açoite brutal do feitor de escravos, porque à época do livro ainda existiam muitos países que eram países que tinham escravatura, por exemplo, o Brasil. Naquela época o Brasil ainda era um país escravocrata, por exemplo. E aí, continuando, o consumo da força de trabalho pelo capitalista revela 2 fenômenos. O primeiro fenômeno é o trabalhador labora sob o controle do capitalista, ou seja, ele trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. Então, o capitalista vai lá, o dono da fábrica, vai no mercado, aluga aquele trabalhador e o trabalhador trabalha sob o controle dele. E aquele trabalho do trabalhador, naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, pertence ao dono da fábrica, ao capitalista.
É como se fosse um produto a mais na sua fábrica. Né? E o produto final, né, o que o trabalhador fez ou os trabalhadores fizeram, não é propriedade do seu produtor direto, são os trabalhadores. Negativo. Esse trabalho ele é propriedade do capitalista. Né? Então os trabalhadores fazem aquele produto. Então um trabalhador fez isso ou mais de um. E isso aqui não é propriedade dele, é propriedade do dono da fábrica. E ele vai jogar isso depois, vai lançar isso para venda futuramente. Né? Então agora a gente vai para o processo de valorização, que é uma outra parte deste capítulo do livro que a gente está trabalhando. Né? O capitalista quer produzir um artigo que tenha valor de troca. Então, como eu disse, ele tem que produzir algo orientado a um fim que satisfaça uma necessidade humana e que ele possa trocar por dinheiro, no caso. Né? Valor de troca, neste caso, dinheiro. O capitalista quer produzir um artigo, veja, é a parte mais interessante. Ele quer produzir um artigo, gente, né? Vamos supor que ele gastou X para fazer esse artigo. Ele não pode vender esse artigo por X, porque senão ele não vai obter nada de lucro, né, para ele. Né? Ele vai trocar 6 por meia dúzia e não vai adiantar nada. Então ele tem que fazer algo que valha mais que todo o processo que ele pagou, né, vamos dizer assim, para obter esse produto. Então é o que vai dizer aqui, né? O capitalista quer produzir um artigo cujo valor seja maior do que a soma do valor das mercadorias requeridas para a sua produção. Que são a sua produção, os meios de produção e a força de trabalho. Então a força de trabalho que ele pagou e os meios de produção que ele tem, quando você soma isso, a venda, né, tem que ser maior do que tudo isso que ele gastou. Tá? Então para cuja compra ele adiantou no mercado. Ou seja, ele adiantou um dinheiro, ele fez o produto com os meios de produção que ele tem e a força de trabalho que ele alugou ao trabalhador, e ele tem que vender por maior do que isso, para poder ter o seu lucro, né? Que a gente vai chamar agora de mais-valor ou mais-valia. Né? Eu prefiro o termo mais-valor, mas é a mesma coisa, mais-valia. Então, como ocorre esse processo? Agora vem a parte interessante, né? Assim, para a gente entender melhor como ocorre isso. Eu vou fazer um exemplo aqui, gente, e para isso eu vou usar minha mesa digitalizadora, porque eu acho que vai ficar mais dinâmico, para a gente observar como acontece. Né? Então, vamos lá. Vamos supor, né, que eu seja dono de uma fábrica de cadeiras de madeiras, tá bom? E eu observo que para fazer uma cadeira de madeira, eu vou gastar cerca de R$ 520. E esses R$ 520, né, então eu fui lá, eu adquiri uma fábrica de alguma maneira, e eu fiz um estudo, e eu percebi que eu vou gastar, em média, R$ 520 de material para um trabalhador fazer 20 cadeiras num período de 8 horas. Tá bom? Então esses R$ 520, vamos supor que sejam R$ 500 de madeira, tábuas, né? E R$ 20 dos outros itens. Por exemplo, prego, parafuso, cola, né? E vai gastar energia elétrica, vai gastar água. Então está aqui tudo embutido nesse valor. Aqui e aqui os R$ 500 de madeira, que em tese é a parte mais cara de fabricar uma cadeira de madeira, né? Ok, né? E aí eu adquiri o material, só que agora, para eu transformar essa madeira e esses itens em cadeira, eles não vão se transformar sozinhos. Então eu preciso ir no mercado, né, e procurar um trabalhador, alugar a força de um trabalhador para fazer isso para mim. E eu, analisando o esforço do trabalhador, né, o que ele pode atribuir, né, objetivar naquelas cadeiras, eu cheguei à conclusão, né, que R$ 100, né, uma média de R$ 100 eu pago por 4 horas de força de trabalho de um trabalhador, vamos supor. Ok? Então, vamos tentar ver quanto que esse trabalhador consegue fabricar em 4 horas de trabalho. Né? O que ele gera para mim em 4 horas de trabalho. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter em 4 horas de trabalho, eu vou usar metade do material, né? Metade de 520 é 260, porque lembra que 520 são para um dia inteiro de 8 horas de trabalho. Né? Uma jornada de 8 horas de trabalho. Então, eu tenho 260 e eu tenho mais R$ 100 do trabalhador. Isso aí vai gerar para mim R$ 360. Ou seja, né, eu vou ter 10 cadeiras, lembra que em um dia faz 20? Então eu tenho 10 cadeiras cujo valor total vale R$ 360, ou seja, R$ 36 por cadeira. E agora se eu for lá e vender essas cadeiras, gente, por R$ 36, o dono da fábrica vender, não vai lucrar nada. Ele vai vender 10 cadeiras por 36 e vai pagar os 360 que ele adiantou, né, com o material e com o trabalhador. E agora que veio a jogada. Porque esses R$ 100 aqui, ó, né, é o que ele vai pagar por dia para o trabalhador. Então é o que faz o trabalhador sobreviver de um dia para o outro.
é a subsistência desse trabalhador. Se ele vive com R$ 100 trabalhando 4 horas, nada impede que ele, com os mesmos R$ 100, trabalhe 8 horas, porque ele vai se manter vivo trabalhando 4 ou 8 horas, isso é indiferente. Ele vai apertar um pouco ali, mas vai trabalhar com os R$ 100 de um dia para o outro. Então a força dele de 4 horas é replicada em mais 4 horas. Então a gente vai ter, agora na parte da tarde, isso aqui foi às 4 horas da manhã, né? 4 horas da parte da manhã. E nas 4 horas da parte da tarde a gente vai ter, de novo, R$ 260. O que eu vou ter, né? Eu, enquanto dono da fábrica. Eu vou ter de novo os R$ 100, mesmo que eu não pague, aquele trabalhador vai trabalhar os R$ 100, né? A força de trabalho dele objetivada na cadeira vai valer R$ 100, porque o esforço dele vai ser o mesmo esforço que ele fez de manhã. Então eu tenho novamente R$ 360. Né? Ou seja, eu tenho de novo R$ 36 por cadeira. Então, gente, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter na parte da tarde, né, quanto que eu tenho de dinheiro para mim, né, dinheiro em forma de produtos. R$ 720 em forma de cadeiras, nesse caso, né. Entretanto, gente, na parte da tarde, eu não gastei R$ 360. A gente sabe que esse 100 não foi gasto, né, não foram gastos. Então, a gente tem que eu lancei nesse processo, né, R$ 620. Ora, mas se eu tenho para mim 720 e só gastei 620, então eu obtive um mais valor, né, de R$ 100. Daí que vem o mais valor, né? É um valor que se autovalorizou, né? Se valorizou pelo trabalho replicado do trabalhador em que ele não recebeu, né? Mas eu obtive o resultado do trabalho dele. Então R$ 100 é o que eu ganhei, certo? E agora a gente reflete, né? R$ 100 foi com um trabalhador, né? Mas se eu tivesse 10 trabalhadores trabalhando para mim? E se eu tivesse 100? E se eu tivesse 10 mil? Né? E se eu tivesse 100 mil trabalhadores? Quanto de mais valor que ia sobrar para mim, né? De mais-valia? Né? É claro, quando você... Isso aqui, gente, é um exemplo super simples, onde eu desconsiderei um monte de coisa. Né? Eu desconsiderei que o salário é mensal, por exemplo, que é o que geralmente ocorre. Né? É claro que isso aí, gente, é um exemplo simples, mas que você pode generalizá-lo para outras situações. Né? Por trás disso, de todo tipo de acúmulo de capital dessa maneira, isso está operando. Então, eu desconsiderei salário mensal, desconsiderei que existe 13º, férias, né, e tudo mais. Mas o que opera, né, para um dono de fábrica ganhar dinheiro é isso que está acontecendo aqui. Né? E quando você vê, né, os multimilionários, os bilionários que existem no mundo, com certeza, né, na raiz do seu dinheiro, na raiz da sua riqueza, isso aqui, né, tudo está operando fortemente para que ele consiga acumular esse capital. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Mesmo que alguém seja um banqueiro, né, investe em ações e seja lá multimilionário por causa disso, lá na raiz da fonte de onde esse dinheiro surgiu, com certeza é o mais valor que está operando e esse dinheiro é recebido por alguma empresa e repassado e suas ações sobem e tudo mais. É isso que está operando por trás dessas grandes riquezas. E agora, voltando à nossa pergunta inicial, qual que é a relação disso com a educação matemática crítica? Então, uma relação que eu vou trazer, vocês fiquem à vontade para refletir em outras, né, é que a educação matemática crítica vem defender que a matemática formata a sociedade, né? Quando alguém fala em matemática, né, se usa a matemática para argumentar e tudo mais, e vê a matemática operando no dia a dia, a gente toma aquilo como verdade, né, e é assim que tem que acontecer, isso é naturalizado para a gente. Então, se a gente vê essas contas que estão aqui, ó, elas estão todas certas, está tudo dentro da lei, está valendo, tudo ok. Né? Mas a pergunta que a gente pode fazer é para quem essa matemática é interessante? Né? A matemática que é dita como imparcial, né, ela não tem lado, ela não tem gênero, ela não tem classe social, ela não tem cor, mas quem opera a matemática tem tudo isso. Então, a quem interessa uma matemática, né, que está tudo ok, tudo certo, mas a quem interessa que esse resultado aconteça? Né? Essa conta aí é legal para quem? É legal para a massa da população que trabalha, né, gerando esse dinheiro para uma minoria? Será que é interessante para essa massa? Né? Será que é interessante ou é interessante talvez para 1% mais rico da população brasileira que detém quase 50% da renda nacional? Será que dentro desse 1% tem uma galera que está operando, ganhando dinheiro dessa maneira? Será que para eles é interessante? Será que para a massa mundial de trabalhadores, né, que tem pelo mundo, que fabricam as coisas, será que para eles é legal essa matemática?
Será que não tem lado, então, essa matemática? Essa é a pergunta que fica. Né? Então, a gente pode fazer essa reflexão e outras. Né? Eu vou deixar aqui uma pequena reflexão apenas, que envolve educação matemática crítica, mas a gente pode pensar em outros assuntos também e tudo mais. Então, o vídeo que eu trouxe, que eu queria trazer para vocês é esse, com alguns questionamentos. E aí vocês fiquem à vontade para fazer as próprias reflexões. Um abraço e até mais.